Ok, pessoal, vamos iniciar aqui mais uma aulinha, dessa vez sobre população brasileira, ainda nessa discussão de população. Entretanto, a gente vai já entrar na questão da expansão do território e principalmente migrações populacionais no Brasil. Mas antes de trabalhar especificamente com o Brasil, eu quero fazer uma breve revisada aqui com vocês a respeito desse tema, que são as migrações populacionais, tá ok? Vamos passar para cá. Conceitos básicos de migração. Primeira coisa, o que é migração ou movimento migratório? Todo movimento de população temporário ou definitivo que ocorre no espaço geográfico. O Brasil não é diferente, tá? A população brasileira constantemente está se movimentando. E esses movimentos, tá, têm suas razões, têm as suas causas e naturalmente terão as suas consequências que a gente vai observar daqui mais para frente, tá? Migrante é aquele que realiza o movimento de migração. Todas as pessoas que fazem esse movimento são conhecidas como migrantes. E relativamente ao país de origem, são considerados de duas formas. Os emigrantes, que são aqueles que saem de uma região, tá? Eles realizam esse movimento de emigração. E os imigrantes, que referem-se ao ato de entrada em uma região. Ou seja, são aqueles chamados imigrantes. A gente ouve muito mais falar de imigrantes, tá? Mas não esqueça, aquelas pessoas que estão deixando uma região, um país, um estado, etc., eles são considerados emigrantes. Geralmente se usa essas palavras em relação a esses movimentos entre países diferenciados, certo? Passando para cá, quanto ao espaço em que se realizam, migrações podem ser internas, se realizam de uma área para outra dentro de um mesmo país. Ou seja, a pessoa sai da região Nordeste para a região Sudeste do Brasil. Então ela está desenvolvendo o quê? Uma migração interna. Aí eu tenho aqui alguns tipos específicos. Êxodo rural, muito conhecido por nós, tá? Esse movimento de pessoas do campo em direção à cidade. Tem o contrário, que é o chamado êxodo urbano, muito observado nos dias atuais. Tá? Movimento de pessoas da cidade em direção ao campo. Observou-se demais esse tal êxodo rural, tá? Quando a pessoa sai do campo em direção à cidade em busca de quê? De emprego, melhores condições de vida, etc. Hoje, observa-se muito esse tal êxodo urbano. As pessoas fazendo o movimento contrário, saindo da cidade em direção ao campo, em busca também de melhores condições de vida. Só que nesse caso, em busca de melhores condições ambientais para sobreviver. Tá certo? E nós temos também as migrações pendulares, deslocamento cotidiano de ida e volta entre o mesmo local de residência e o local de trabalho, tá? Esse movimento diário que todo trabalhador faz ao sair da sua residência em direção ao seu trabalho e vice-versa, nós chamamos de migrações pendulares. Mas em geral, qualifica-se essas migrações pendulares quando esse movimento se dá entre municípios diferentes, tá certo? Na nossa região aqui, por exemplo, vê-se muitas pessoas que saem do município de Raposa para São Luís e vice-versa. Nesse caso, você tem migrações pendulares. Migrações externas, quando as pessoas deslocam de um país para outro. E aqui nós temos alguns tipos específicos. Duas palavrinhas que já falamos em outros lugares. Emigração, saída de pessoas de um país em direção ao outro. Imigração, entrada de pessoas em um país, tá? Saindo de um país, refugiando-se de um país problemático, entrando num outro país, tá? Observa-se muitos aqui atualmente no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também, muitas pessoas acabam saindo dos seus países de origem, que eu digo alguns brasileiros, para tentar a vida nos Estados Unidos. Essas migrações podem ser intracontinentais, o próprio nome sugere, movimento de pessoas entre dois países localizados no mesmo continente, intra, ou seja, entre dois continentes. Intercontinentais, movimento de pessoas entre dois países localizados em continentes diferentes. Intracontinentais, quando o movimento ocorre entre dois países do mesmo continente. No meu caso, você sai do Brasil para os Estados Unidos, América. Intercontinentais, quando ocorre em continentes diferentes. É quando você sai, por exemplo, do Brasil e vai para um país europeu, por exemplo. Tá? Transoceânicas, movimento de pessoas entre dois países que implica travessia de uma superfície oceânica. Dei o exemplo passado, né, entre o Brasil e um país europeu qualquer. Nesse caso você tem tanto uma intercontinental quanto também uma migração transoceânica. Tá? Passando aqui, nós temos aqui esse gráfico, tá, que trata da questão das migrações. Migrações podem ser internas ou externas. Aqui tem os tipos de migrações internas, tipos de migrações externas e vai se ramificando, certo? Passando aqui adiante, quanto à duração, posso ter dois tipos. Elas podem ser definitivas,
ou temporárias. Quanto à duração, né, migrações definitivas, o próprio nome já sugere, quando as pessoas se deslocam por tempo indeterminado. Eu viajo, saio do país em direção a um outro sem tempo para voltar. Tá? E as migrações temporárias são também chamadas de sazonais. Toda vez que você observar essa palavra sazonal, isso tem a ver com temporalidade. E principalmente quando se leva em consideração as chamadas estações do ano. Muitos agricultores fazem isso, tá? Sai da sua região em direção a outra no decorrer de uma safra de um determinado produto. Por exemplo, as pessoas que trabalham na lavoura de cana-de-açúcar na região sudeste saem do nordeste, vão lá para a região de São Paulo trabalhar na colheita da cana. Quando acaba, elas retornam para a sua área de origem. Isso é uma migração o quê? Sazonal. Migrações diárias, também chamada de movimentos pendulares, já vimos. Esse deslocamento diário da sua casa em direção ao seu trabalho e vice-versa, tá? Passando aqui, nós temos essa breve charge aqui, tá certo? Vamos aqui adiante, nós temos aqui exemplos de migrações sazonais, como eu já falei para vocês a questão da cana-de-açúcar. As pessoas saem do Nordeste, vão para a região Sudeste, especificamente São Paulo, trabalhar basicamente na colheita dessa cana-de-açúcar. No momento que ela cessa, ela retorna para a sua área de origem. E aqui as migrações pendulares, essa foto aqui lembra muito a região de São Paulo também, né? Megalópole, que tem essa figura aqui do metrô, por exemplo, onde as pessoas fazem esses deslocamentos diários da sua área de residência em relação à sua área de trabalho. Quanto ao controle, nós temos dois tipos de migrações, que podem ser legais ou clandestinas e ilegais, tá? Migrações legais, quando realizadas com conhecimento e autorização das entidades administrativas do país. Tá? E para isso você tem todo um processo de documentação, no caso aqui passaporte que eles estão mostrando, referindo-se aqui às migrações que são legais, ou seja, estão dentro do quesito da lei. Quando elas são clandestinas, as pessoas entram e ficam num determinado país sem efetuar os registros legais. E aí nesse caso surgem os chamados refugiados, por exemplo. Tá certo? São pessoas que entram no país, mas sem autorização, entram de forma clandestina. Quanto à forma, nós temos migrações voluntárias e forçadas. E aqui surge a figura dos chamados refugiados. Tá certo? Migrações forçadas quando as pessoas são obrigadas a sair da sua área de residência, por razões que ultrapassam a vontade individual, no caso dos refugiados, né? O país passando por alguma crise, por alguma guerra, por algum tipo de problema interno, então as pessoas se veem na necessidade, obrigadas a sair do seu país, e no país em que elas forem fixar moradia, elas vão ser consideradas refugiadas, tá? E as migrações voluntárias, quando a decisão do deslocamento é feita por vontade própria. No caso aqui, os jogadores de futebol que fazem essas migrações, tá? Voluntárias em função do seu trabalho, em função, né, da sua labuta diária, que é justamente futebol, e aí eles podem ser solicitados por times de fora, né, de outros países aí para trabalhar, ok? Causa das migrações podem ser naturais, tá? Por exemplo, aqui erupções vulcânicas, secas prolongadas, inundações, demográficas, regiões com forte crescimento demográfico, econômicas, atraso no crescimento econômico, socioculturais, ligadas a perseguições que podem ser políticas, religiosas, culturais, tá? Bélicas, relativa à guerra, né? Conflitos armados, originando refugiados de guerra, e turísticas, para passear e conhecer novos lugares, tá certo? Êxodo rural, tá? Movimento de saída da população das áreas rurais para as áreas urbanas e industriais. Muito já discutido, né, no nosso dia a dia, esse tal êxodo rural. Mas vamos falar também do chamado êxodo urbano, que já citamos lá atrás. Fatores repulsivos. O que é que faz a pessoa ir para o centro urbano? Falta de emprego, falta de comida, poucas oportunidades, falta de terra e conflitos, tá? Esses conflitos agrários também geram muito esse tal êxodo rural. E os fatores atrativos, o que que gera essa atração lá no centro urbano para essas pessoas saírem do campo e buscarem as cidades grandes? Emprego, ou pelo menos esse sonho de ter um emprego, um bom emprego. Habitação, também um outro sonho, nem sempre isso aí vai se realizar. Educação, saúde e um melhor nível de vida.
Tudo isso aqui é o chamado fascínio urbano. As grandes cidades, elas atraem, por quê? Porque as pessoas têm aquela ideia de que ao chegar nos centros urbanos elas terão todos esses itens aqui de bom grado, mas não é verdade. Em geral, as pessoas não encontram isso aqui de boa qualidade, ou pelo menos com disponibilidade para absorvê-los. Êxodo urbano, esse aqui a gente está observando recentemente. Movimento de saída da população das áreas urbano-industriais para os arredores ou áreas rurais. Tá? O movimento contrário. Quem é que faz isso? Fatores que provocam o êxodo urbano: congestionamento do tráfego, preço das habitações, nas cidades são muito mais caras, aumento da poluição, pobreza, criminalidade, doenças, no caso cardiovasculares, estresse. Tudo isso gerado também por essa questão dos congestionamentos, essa vida atribulada dos centros urbanos. Isso faz com que as pessoas, em geral, de maior poder aquisitivo, acabem entrando na questão do êxodo urbano. A consequência dos movimentos migratórios em relação à demografia, nós temos as áreas de partida. O que acontece lá? Qual é a consequência desses movimentos para as áreas em que as pessoas saem, deixam? Você vai ter diminuição da natalidade, número de nascimentos, diminuição da taxa de fecundidade, número de filhos por casal, por mulheres, etc. Diminuição da taxa de crescimento natural, diminuição da população absoluta, diminuição da densidade populacional e o envelhecimento da população. Aliado a isso, você vai ter um aumento da taxa de mortalidade. Sai muita gente, você vai ter a diminuição de todos esses itens aqui, à exceção do que da mortalidade, que ela vai acabar aumentando. Nas áreas de chegada, as áreas que recebem esses imigrantes, qual é a consequência? Enquanto aqui é diminuição, aqui vai ser aumento da natalidade, aumento da fecundidade, aumento do crescimento natural, aumento da população absoluta, da densidade populacional, rejuvenescimento da população em função dessa natalidade mais alta e diminuição da taxa de mortalidade. Então vejam que esse movimento migratório ele vai causar graves consequências tanto das áreas de partida quanto nas áreas de chegada. Características socioeconômicas. Quais são as consequências dessas migrações nesse quesito aqui? Para as áreas de partida, você vai ter o quê? Diminuição da população ativa, mão de obra, tá? Diminuição do dinamismo econômico. Se você tem pouca mão de obra, você vai ter também uma queda nesses indicadores econômicos. Abandono dos campos agrícolas nas áreas rurais, diminuição do desemprego, tá? Poderia ser um aspecto positivo, mas tem a ver com essa diminuição da população ativa. Ligeira melhoria dos salários, entrada de capital, no caso das migrações externas, diminuição da intensidade das relações familiares e de amizade, introdução de novas ideias e culturas, tá certo? Ou seja, aqui você vai ter esse chamado choque cultural. Pessoas vindo de outros lugares trazem consigo, tá, aqueles itens inerentes à sua cultura. Nas áreas de chegada, você vai ter o quê? Aumento da mão de obra, aumento do dinamismo econômico, aumento do desemprego. Você vai ter muita mão de obra, mas naturalmente o mercado de trabalho ele não está, de repente, adaptado a absorver toda essa mão de obra excedente. Isso vai gerar desemprego. Ligeira diminuição de salários, oferta e procura. Muita mão de obra, o que vai acontecer? O salário vai diminuir. Aumento de dinamismo empreendedor, saída de divisas, no caso das migrações externas, que visa dinheiro, tá? Dificuldades de integração, discriminação relativamente aos naturais. Ou seja, as pessoas da área acabam gerando esse processo de discriminação, que vai gerar atitudes racistas e xenófobas. Essa xenofobia é o quê? Aversão ao estrangeiro, tá? Em geral, você tem esses problemas quando acontecem esses fluxos migratórios muito mais evidentes. Tá? E principalmente aonde? Nas áreas de chegada. Crescimento da conflitualidade social, conflitos étnicos, que tem tudo a ver com essa característica de cima aqui, xenofobia. Difusão de algumas referências culturais, falta de habitação e surgimento de bairros irregulares, ok? Então vejam que o simples fluxo migratório, fluxo de pessoas, geram graves consequências, né? Tem as suas causas e geram as consequências para tanto a área de saída quanto a área de chegada em seus diversos aspectos. Ok, pessoal? A gente fica por aqui. Na próxima a gente vai trabalhar especificamente com as migrações dentro do quesito do Brasil, ok? Valeu!